Salve, salve galera, aqui a nossa aula 10, Camões vai falar do grande nome do maneirismo português, né? Um movimento que acontece ali junto do Renascimento. Na verdade, acontecem diversos movimentos artísticos durante o Renascimento. A gente já viu, é uma fase muito rica e por causa disso é que a gente estuda tão frequentemente aí, sobretudo a figura do Camões nesse período, gente, porque sempre vale salientar a obra do Camões no contexto do Renascimento é o equivalente da poesia para a pintura Mona Lisa, tá? Então, Os Lusíadas é o grande poema épico do Renascimento, como a Mona Lisa é a grande pintura do Renascimento, tá certo? É importante a gente falar um pouquinho desse cara aqui. Essa daqui é o que se imagina tenha sido a estampa dele, ele não era assim. Notem aqui o olho, né? Um olho vazado, ele brigou com 18, 17, 18 anos, entrou numa discussão, o cara furou o olho dele, ele acabou matando o cara e por conta disso acabou se envolvendo com as navegações e foi o grande nome da poesia portuguesa depois de ter passado uma temporada longa na China, parece que na China, na costa da Ásia lá trabalhando, tá? Então é o tema da nossa aula 10, a figura do Luís Vaz de Camões. O primeiro ponto importante para vocês se ligarem é que ele é considerado o maior poeta do classicismo português. Se vocês forem olhar, o nosso material classifica o Camões como maneirista, né? Pode ser, né? Talvez literariamente falando, se a gente quiser ser bem específico, esse nome vai caber, mas é importante a gente saber que a partir do Renascimento tem início uma nova era na história da humanidade, que é justamente aquela era que a gente chama de era do momento clássico. Vocês se lembram? Na última aula a gente viu ali, né, durante grande parte do Renascimento, os estudos dos clássicos da Antiguidade Clássica e do momento greco-latino. Então é importante a gente perceber que nesse contexto aí, o que vai acontecer é o grande início da era clássica em Portugal, tá certo? Essa era clássica que vinha ali do Renascimento italiano, tinha se propagado pela Europa, mas finalmente chega em Portugal a partir desse período aí, tá? Então eu queria que vocês se ligassem que esse é um aspecto, me parece, bastante importante, o início da era clássica em Portugal, o classicismo. E o que foi esse classicismo português? Bom, gente, o classicismo português, ele inicia-se em 1527. Chega da Itália um sujeito chamado Francisco Sá de Miranda, poeta português, e anuncia uma grande novidade. Diz ele que os italianos têm uma nova forma de escrever poesia, não usam mais os versos curtos, próximos da oralidade popular, nada disso. Desenvolveram um novo formato poético chamado de soneto, e agora os versos decassílabos são os versos da modinha, meus amigos, exatamente, a modinha. Portugal estava meio atrasada, já 1527 chega o soneto, 1527 chega a medida nova, mas a gente via a medida nova e o soneto já sendo desenvolvidos na Itália fazia um bom tempo, tá? E esse período chamado de classicismo, no qual reinou o grande poeta Camões, ele inicia-se em 1527, pessoal, e se acaba em 1580 da pior forma possível. É aquela unificação da Península Ibérica que vocês estudam em história, né? No momento em que Portugal, sem o rei, acaba sendo dominado pela Espanha. E a partir desse momento, Portugal se torna uma espécie assim de sub-reino, né, da Espanha, né? E o Brasil estava junto no pacote, vocês se lembram, 1500, descobrimento do Brasil e tal. Muito bem, mas e as obras do grande Camões? Primeiro dessas obras a gente tem de chamar atenção para Os Lusíadas.
O que é esse Os Lusíadas? É um grande poema épico do Camões, lançado em 1572 e foi tão valorizado pelo rei que o rei até acabou gerando lá para ele uma renda, né, para sustentá-lo. Então é importante a gente ter isso bem claramente. Os Lusíadas é a grande obra, o grande poema épico do Renascimento, de autoria de um cara português. Não é à toa, gente, que vai celebrar a maior glória da pátria portuguesa, que foi a travessia liderada pelo Vasco da Gama, que chegou até as Índias, tá? No lado oriental, momento para Portugal fundamental, conseguir chegar no Oriente de nau, vencendo todos os outros grandes, os outros grandes reinos daquele momento, e o Vasco da Gama então vai ser basicamente endeusado pela história portuguesa, né? É o grande, foi homenageado de tudo quanto é forma. Ele só foi avacalhado no Brasil aqui porque, coitado, aquele time do Vasco da Gama, aquilo não é homenagem para ninguém, mas o Vasco da Gama é considerado o grande herói português das navegações, tá? Só que no meio desse poema épico Os Lusíadas, cuja narrativa principal é a viagem do Vasco da Gama, o Vasco da Gama chega num reino e começa a contar a história de Portugal, ou seja, o Camões usa o poema Os Lusíadas para falar não só da história de Portugal, mas também para falar sobre a viagem do Vasco da Gama. Então, tem duas narrativas aqui. De um lado, a viagem do Vasco da Gama, a narrativa principal. De outro, a história de Portugal, narrada pelo Vasco da Gama diante de um rei do Oriente. Tá? Então, é importante a gente perceber. Um outro detalhe igualmente importante é que era um poema épico. Gente, a gente está falando de um poema de 1102 estrofes. 1102 estrofes. Todas as estrofes com 8 versos, tá? Então é muita estrofe, meu, é 8.816 versos, tudo com o mesmo esqueminha e tal. E é importante a gente salientar que muito frequentemente aparecem umas figuras pagãs ali, os deuses, né? Os deuses às vezes se colocam ao lado dos portugueses, às vezes se colocam contrários aos portugueses e tal. Então é importante a gente perceber que aparece esse conjunto da mitologia, que a gente já tinha falado do Renascimento, lado a lado com as figuras cristãs, lado a lado com a figura de Deus e algumas outras, né, figuras da tradição bíblica. Isso vem misturado mesmo, tá? Eu queria também que vocês tivessem, quando vocês fossem ler lá o resto da matéria, que vocês se ligassem nisso aqui, ó, ao longo desse Os Lusíadas, galera, aparecem diversos episódios, são mini narrativas dentro da narrativa principal. Dessas aí, o Velho do Restelo é um episódio muito importante, porque o Velho do Restelo é o único que se põe contrário à viagem dos portugueses, tá? É muito importante. A Inês de Castro, aquela que foi coroada depois de morta, essa história é excepcional, essa história é maravilhosa, essa aqui é muito irada. Essa história eu vou contar para vocês. A Inês de Castro, na verdade, foi coroada rainha. Ela foi coroada rainha, mas ela era uma plebeia enquanto viva. Ela era uma plebeia, tá certo? Não vou contar a história dela não. Se vocês quiserem ler toda a história, não vou dar o spoiler. Vai lá e dá uma olhadinha, mas é uma história irada. O gigante Adamastor é a personificação do Cabo das Tormentas, quando os portugueses têm que atravessar a ponta, né, sul, extremo sul da África do Sul, lá onde fica o Cabo das Tormentas, que hoje é conhecido como Cabo da Boa Esperança. O gigante Adamastor é a personificação daquele mal, a prosopopeia daquele mal, e a Ilha dos Amores, que é a hora de dar um refresco para os grandes heróis portugueses, os grandes navegadores portugueses. Então, vocês se liguem nesse tipo de episódio, que isso aí também é importante vocês saberem, tá? Um outro detalhe igualmente importante sobre toda essa dinâmica é o fato de que nós estamos diante de uma
uma obra que celebra, sim, um herói Vasco da Gama, ok, sem problema nenhum. Mas cuidado, gente, que trata-se de um herói coletivo. Aqui tem uma perguntinha que é muito comum, muito comum, tá? Os Lusíadas, lembra sempre, é um herói coletivo, porque é um poema que tem por função exaltar a bravura do povo português. A visão é uma visão meio aristocrática, tá? Por que uma visão aristocrática, pessoa? Porque fala dos reis de Portugal, fala da nobreza portuguesa e tal, né? Não fala mais dos pés de chinelo, os caras mais simples, mais humildes, não se fala. Mas de toda forma a gente tem um poema que celebra sim a bravura do povo português, os grandes navegadores daquele período ali, tá? Um outro detalhe igualmente importante é a estrutura do poema. O poema ele está dividido em 5 partes. A primeira parte é a proposição, tá? É uma espécie de abertura do poema. O poeta diz: eu me proponho a cantar as glórias de Portugal, e para conseguir contar essa história com muito talento, eu gostaria de invocar as musas. Quem são as musas? As musas inspiradoras, gurizada. As musas que vão dar inspiração para ele contar a história de uma maneira excepcional. E essas musas são as Tágides, que é uma referência ao rio Tejo, Tágides, as musas do rio Tejo, tá? Então, essas duas partes abrem o poema épico do Camões. Depois vem mais 3 partes igualmente importantes. A dedicatória bem curtinha, ele faz a dedicatória ao Dom Sebastião, né? Depois dessa dedicatória feita ao Dom Sebastião é que ele começa a parte longa do poema Os Lusíadas, a maior parte, que é justamente a parte da narração. Aí ele conta a história da navegação propriamente dita, mas ele conta a história de Portugal, ele conta a história da Inês de Castro, ele conta a história do gigante Adamastor e assim por diante. Então a narração aqui, ó, se vocês forem notar, ela vai desde o canto 1 até o canto 10. Professor, o que são esses cantos aqui? Canto é o equivalente a capítulos, tá? É um conjunto de estrofes. Então é que nem se fosse dividido em 10 capítulos. E vocês podem perceber que essa parte da narração, ela vai do canto 1 até o canto 10. Tá certo? Então é importante vocês se ligarem. E no final ainda tem a 5ª parte, que é o epílogo. Nesse epílogo é muito importante a gente salientar. Ele retrata a decadência da pátria portuguesa, porque a pátria portuguesa se deixou levar pela cobiça e por causa disso agora vai ser punida. Pô, pessoal, nota que ele publica esse poema em 1572, hein? E em 1580 acontece a unificação ibérica e Portugal vai pro saco mesmo. Parecia que ele estava prevendo assim, né? Tem que respeitar os artistas aí, ó. Quem não respeita os artistas aí se ferra mesmo. Pelo amor de Deus, para que boca, cara. O cara falou que Portugal ia se ferrar e Portugal se ferrou. Esse aqui é um exemplo da proposição, ó, é o enunciado do tema, é a primeira estrofe. Quando a gente tem 8ª rima, a gente tem um poema com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos, e esses versos todos eles rimados no mesmo esquema. O verso A rima com o verso 1, com o 3 e com o 5, o 2, o 4 e o 6, e o 7 e o 8 rimam. Então as armas e os varões assinalados que da ocidental praia lusitana, ó, as armas, né, o exército e os barões, os varões, os homens assinalados, os heróis escolhidos que saíram da praia lusitana e navegaram por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana, aos pontos extremos da navegação pelo Oriente, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota, gente que morava longe, edificaram, construíram um
novo reino que tanto sublimaram, um novo reino que eles tornaram sublime. Então aqui a gente tem um exemplo. Essa daqui é só uma, mano. Imagina agora tu escrever mais 1101 dessas, tá? Beleza, é mole, né? Mas o Camões não é só o grande poeta dos Lusíadas. O Camões também tem um monte de poemas que a gente chama de poemas líricos. Pessoal, o que é poema lírico? Poema amoroso, é poesia com outra temática. A poesia épica, ela é uma narrativa, ela conta uma história em versos, como a gente viu ali, tá certo? A poesia lírica, ela costuma ser diferente, porque ela fala de sentimentalismo, ela fala de amor e assim por diante. E aí, nesse contexto, queria chamar a atenção de vocês que o Camões não era só moderninho, não. Ele vai escrever diversos sonetos, a gente vai ver lá no nosso exercício que tem um soneto dele, mas ele escrevia usando a medida velha, que eram versos de 7 sílabas e versos de 5 sílabas poéticas, e usando também a medida nova, os versos decassílabos, os versos que foram trazidos pelo poeta Sá de Carneiro, né? Naquela correria, ele vindo da Itália lá e tal, e trazendo a novidade para Portugal, tá certo? Então se liga aí, porque o Camões escreve na medida velha e o Camões também escreve na medida nova de versos decassílabos. Aqui eu guardei esse pedacinho aqui de texto para mostrar para vocês. Descalça vai para a fonte, Lianor pela verdura, vai fermosa e não segura, leva na cabeça o pote, o texto nas mãos de prata, cinta de fina escarlata, sainho de chamelote, traz a vasquinha de cote mais branca que a neve pura, vai fermosa e não segura. Tá indo a Lianor, ó, vai para a fonte, verdura, que é uma mocinha jovem, né, uma jovenzinha, bem bonitinha, e vai fermosa, vai bonita e não vai segura. Pô, por que ela não tá segura? Ela tá com medo, porque como ela é muito bonitinha, como ela é muito verdolenga, como ela é muito novinha, ela não tem segurança de que o amor não vai se aproveitar dessa inocência dela e vai acabar levando ela para o mau caminho. Tá certo? Então se liga aí a gente tem um exemplo. Descalça vai para a fonte, é que nem batatinha quando nasce, ó, tá ligado? Nesse caso aqui tem, né, versos em medida velha, verso curto, não é o decassílabo, tá? Mas 90% dos casos o que vocês vão ver mesmo são os sonetos, e muito frequentemente de temática amorosa. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é um contentamento descontente. Vocês estão ligados nesse soneto? Pois é, temática amorosa, adivinha de quem é? Camões. Ali ele muito frequentemente vai falar sobre as contradições do sentimento amoroso, que de certa forma tanto pode trazer muita felicidade como pode trazer muita tristeza. O amor invariavelmente é um amor platônico, tá, gente? Ele não celebra a sensualidade, não celebra a ideia da sexualidade, não, é uma união espiritual, uma união de almas, tá? Tem um ciclo também que ele fala de uma suposta amada dele chamada Dinamene, então é a temática da morte da amada que morreu, da amada que deixou na terra triste, solitário e jamais, né, jamais conseguindo superar a morte da amada, apesar de ter feito algumas tentativas, porque enfim, né, Camões, mas apesar disso, jamais supera a morte da amada, pelo menos na poesia, né, gente? Mas é isso aí, tá? E a temática, uma temática também que tem a ver com essa universalidade dos temas, que é a instabilidade de todas as coisas, a efemeridade, o caráter passageiro de todas as coisas. Por fim, eu queria chamar a atenção de vocês para um soneto que vocês vão encontrar aqui. Esse soneto é o soneto que é o primeiro texto, o texto para a questão 1, e a gente tem aqui, ó, um quarteto, a gente tem aqui, ó, outro quarteto, ou seja, uma estrofe de 4 versos, mais uma estrofe de 4 versos, e aqui tem uma estrofe de 3 versos e aqui outra estrofe de 3 versos. Então, na verdade, é isso que caracteriza o soneto renascentista, tá? O soneto que vai fazer furor no Renascimento, em toda a era classicista, como a gente vai perceber nos movimentos posteriores também.
Tá? Alma minha gentil que te partiste tão cedo da vida, desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viva eu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo onde subiste, memória desta vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos meus olhos, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa, dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Olha só que doida a ideia dele, ó. Pede a Deus, mulher amada, a Deus que encurtou os teus anos aqui na terra, que tão cedo de cá me leve a ver-te, que me leve a ver a ti de novo, novamente, bem cedo, tão cedo quanto cedo de meus olhos ele te levou. Pá, que poema irado, galera! Então esse aí é um dos poemas que a gente vai encontrar na nossa questãozinha 1 da aula, daquela aula que da aula 10 que fala sobre o Camões, tá certo? Por último, mas não menos importante, não se esqueçam, vocês têm tarefas, as tarefas da aula 10 são essas aqui, a gente tem uma tarefa mínima aqui, né? A sessão ler, os textos são maravilhosos, galera, que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Não se esqueçam de fazer as questões recomendadas na tarefa mínima e nem as questões recomendadas na tarefa complementar. Valeu? Tá? Então, eu queria que vocês fizessem essas tarefas aí. Quem quiser pode fazer a tarefa desafio também e depois me enviassem as fotografias para que eu pudesse corrigir, para que a gente possa manter o nosso ritmo aí. Tá bom, gurizada? Pessoal, um grande abraço para vocês. Obrigado pela paciência, obrigado por tudo e até mais.